Magnitogorsk, verão de 1989. A jovem Ira Sorokina voltava para casa em lágrimas. Ela ficou muito tempo em uma fila por tênis que estavam em falta, já imaginando como iria desfilar na frente das amigas com o novo modelo da moda, mas o produto acabou bem na vez dela. A garota entrou no elevador para subir até seu apartamento e, de repente, uma mão masculina impediu que a porta se fechasse. Ao lado dela ficou um homem alto. Irina estava tão absorta em seus próprios pensamentos que nem sequer olhou para o lado dele. De repente, o desconhecido agarrou a garota, tentou abraçá-la e tocá-la, mas ela começou a resistir desesperadamente. Então, dedos frios e duros se fecharam no pescoço da garota. Uma voz ameaçadora sibilou: "Tente gritar só para ver", e as mãos apertavam cada vez mais forte sua garganta, até que Ira perdeu a consciência. O agressor puxou a garota para fora do elevador no último andar e a arrastou para o telhado. Lá, ele começou a despi-la, mas ela recobrou a consciência e começou a se debater e gritar. Então o criminoso sacou uma faca, um golpe, outro, o terceiro. Ferindo a vítima, o bandido fugiu. A garota ensanguentada, cambaleando com as últimas forças, saiu dali. Ela conseguiu chegar até seu apartamento. Quando ela chegou em casa, sua mãe percebeu que a garota limpava o sangue do pescoço, mas as manchas vermelhas apareciam de novo e de novo. "Filha, o que aconteceu com você?" "Está tudo bem, mamãe. Não se preocupe", disse Irina e desmaiou. A ambulância chegou rápido. Os médicos conseguiram prestar socorro à vítima a tempo. O vilão lhe causou 3 ferimentos graves, no pescoço, no peito e na região lombar. A moça foi literalmente trazida de volta à vida. Quando Ira acordou no hospital, uma jovem investigadora veio vê-la. Nina Plotnikova conseguiu conversar com a vítima de mulher para mulher. A sociedade soviética era mais conservadora do que a atual, especialmente nas pequenas cidades de regiões remotas. O estupro poderia ser uma grande vergonha para a moça, e era vergonhoso falar sobre assédio. Plotnikov conseguiu ganhar a confiança da vítima, mas em seu depoimento não havia nenhuma informação valiosa. Irina não conseguiu ver o criminoso claramente, só pôde dizer que era um homem jovem e alto. A única coisa que ela se lembrou claramente foram os dedos firmes e frios apertando seu pescoço. Essa lembrança ainda a fazia acordar gritando durante muitas noites, mesmo anos depois. Ela se recuperava, estava com medo, em pânico, tinha medo de tudo, até de dormir, achava que alguém sairia debaixo da cama. O criminoso não deixou nenhuma pista. Ninguém dos vizinhos viu ou ouviu nada. A investigação chegou a um beco sem saída. Mas apenas um mês depois, Magnitogorsk foi abalado por um crime ainda mais terrível, em 31 de julho de 1989. Nadezhda Terenchuk voltou do trabalho e viu que os vizinhos estavam aglomerados na entrada do prédio. Ao vê-la, todos ficaram em silêncio e desviaram o olhar. A mulher imediatamente sentiu que algo terrível havia acontecido. Pessoas de uniforme se aproximaram dela e disseram que havia ocorrido um crime e que era necessário identificar a vítima. Tremor de horror. Nadezhda subiu até o último andar e viu sua filha Jana, de 16 anos, morta no patamar da escada. E eu, por algum motivo, de repente me senti mal, de um jeito estranho, uma sensação incomum, talvez uma premonição, algo assim. E todos já estavam lá. Os moradores sabiam que era minha filha. Venham, encontraram uma menina lá. A moça se mudou para esta casa com os pais há bem pouco tempo. Ela ainda não teve tempo de conhecer bem os vizinhos e poderia muito bem ter entrado no prédio com um homem desconhecido sem desconfiar de nada. Pouco se descobriu sobre a morte de Zana. A garota foi atacada no elevador. O criminoso cortou o oxigênio dela, a arrastou para o patamar da última escada, despiu-a e cuidadosamente colocou o vestido da vítima ao lado, mas depois simplesmente foi embora. Os resultados da perícia mostraram que não houve abuso. Talvez o criminoso tenha sido assustado, mas nenhum dos vizinhos ouviu nada. E a maioria dos moradores trabalhava nesse horário. Se o criminoso apenas abandonou o corpo, o motivo permanece obscuro. Um ataque assim, em plena luz do dia, foi um evento chocante para a época. Os detetives trabalharam sem descanso.
O criminoso não deixou rastros nem testemunhas. Por isso, os investigadores começaram a interrogar todos que haviam sido notados em ataques a moças, assédios e outros crimes semelhantes. Foram interrogadas cerca de 1.500 pessoas, e uma delas, Sergei Topchev, de repente confessou: "Fui eu quem tirou a vida de Zana, eu fiz isso." O homem foi prontamente enviado ao centro de detenção provisória. Em sua confissão sincera, ele escreveu: "Eu estava indo com Zana no elevador, acidentalmente a empurrei e ela me xingou grosseiramente. Eu não me contive e ataquei a garota, cortando o oxigênio dela. Embora eu não tivesse a intenção de tirar a vida dela, mas a verificação rapidamente mostrou que ele não sabia nem detalhes do crime. Os detetives entenderam que Topchev não poderia ter cometido aquilo a que ele confessava." Nós não seguimos pelo caminho mais fácil. Viva, já temos uma confissão. Porque quando começamos a analisar essa situação em detalhes, ele não conhece os pequenos detalhes. Descobriu-se que o suspeito, que é mentalmente doente, inventa histórias que nunca aconteceram e ele mesmo acredita nelas, além de ter um desejo patológico de chamar atenção para si, para que falem sobre ele. A patologia mental era tão forte que Topchev estava disposto a assumir um crime punível com a pena de morte, apenas para receber atenção e notoriedade. Ele foi enviado para uma instituição de regime fechado. Enquanto isso, o verdadeiro criminoso voltou a caçar. A jovem de 18 anos, Helena Nekrasova, estava se preparando para encontrar sua prima e, junto com ela, sair para passear com um rapaz que a havia convidado para um encontro. Para a moça, conversar sozinha com um rapaz parecia não ser muito recatado, mas ela gostava do pretendente, então Helena se arrumou e levou consigo uma bela bolsinha de verniz. Perto da casa da prima, um jovem a ultrapassou e entrou no prédio. Helena sentiu que não deveria segui-lo, era melhor diminuir o passo e esperar um pouco. No prédio há 2 elevadores, que ele vai em um deles e então será possível entrar. Depois de alguns minutos, a garota entrou pela porta, certa de que o desconhecido já não estava lá, mas ele estava parado em frente ao elevador e, com um brilho nos óculos, lançou-lhe um olhar rápido. A garota, sem saber porquê, ficou muito assustada, teve vontade de se virar e correr como se estivesse fugindo de um perigo mortal. Mas seria estranho e indelicado se assustar com um simples transeunte. E Helena, superando o medo, entrou no elevador. Mas quando as portas se fecharam, o homem avançou sobre ela. As mãos se fecharam em seu pescoço, mas a garota não pretendia se render sem lutar. Será que vou morrer aos 18 anos? Sem ter experimentado nada nesta vida? Helena começou a bater no criminoso com sua bolsa com todas as forças. Ele ficou surpreso e por um segundo soltou o pescoço dela. E nesse exato momento as portas do elevador se abriram. A moça saiu correndo e tocou a campainha de todos os apartamentos, mas ninguém atendeu. Ao meio-dia, a maioria dos moradores trabalhava. Percebo que estou no andar errado e começo a tocar a campainha de todos os apartamentos. E então acabo aqui, bem aqui. No final do corredor, a moça percebeu que tinha chegado a um beco sem saída. De trás da esquina, silenciosamente, saiu o criminoso. Ele se aproximava dela devagar e calmamente. Quando o homem colocou a mão no bolso, Helena pensou que ele fosse pegar uma faca e decidiu lutar até o fim. De repente, uma das portas se abriu. Helena derrubou a aposentada que apareceu por causa do barulho, fechou a porta atrás de si e trancou com a chave. A idosa indignada exclamou: "Vou chamar a polícia agora!" E a moça concordou com a cabeça. "Sim, chame!" A polícia chegou rapidamente, mas a criminosa já tinha desaparecido sem deixar pistas. Mas no local do crime foi encontrada a primeira pista valiosa. Na superfície envernizada da bolsa, com a qual Helena lutou por sua vida, ficou a impressão digital do agressor. Mas o principal é que a moça viu bem e se lembrou do criminoso. Aqueles eventos terríveis ficaram tão marcados na memória dela que, desde então, Nekrasova nunca mais entra lá. Em prédios onde há elevador, Em casas com elevadores eu definitivamente não entro mais e não moro nessas casas. com base no seu depoimento, foi feito um retrato falado e uma descrição do criminoso. Idade entre 20 e 25 anos. Altura cerca de 180 centímetros. Corpo magro, cabelos escuros, sobrancelhas grossas, nariz reto, olhos um pouco semicerrados. Pode usar óculos. E também Helena notou que o agressor estava vestido com um bom terno, feito de acordo com a última moda.
Nem todo jovem podia se dar ao luxo de um traje tão elegante. E mesmo assim, milhares de cidadãos se encaixavam nessa descrição. O principal que os detetives entenderam foi que eles não estavam procurando um marginal louco, mas sim uma pessoa bastante respeitável, com quem garotas desconhecidas não tinham medo de entrar no elevador. Em Magnitogorsk, os moradores começaram a temer deixar suas filhas saírem sozinhas. Rumores horríveis começaram a se espalhar pela cidade, enfeitados com os detalhes mais fantásticos. Os detetives estavam trabalhando em todas as possíveis versões, revisando casos antigos e entrando em contato com agentes de outras cidades. O criminoso pode ser um forasteiro? Um padrão semelhante aparece de tempos em tempos entre pessoas com essas inclinações. Por exemplo, em Chelyabinsk atuava um maníaco chamado Dentista. Ele também cometia crimes no elevador e tirava os sapatos de suas vítimas. O homem entrava no prédio atrás das crianças de quem gostava, parava o elevador, encurralava a vítima e dizia que era dentista e queria fazer um exame agora. Ele removia os calçados das crianças no consultório médico, afirmando ser necessário, e depois ele pegava um alicate e arrancava os dentes das vítimas. Mas o dentista não tirou a vida de ninguém, só feriu gravemente e causou traumas psicológicos. Seus crimes se transformaram em uma lenda urbana e até hoje as crianças de Chelyabinsk são assustadas com essa história. Não entre no elevador com estranhos, senão o dentista vai atacar e arrancar todos os seus dentes com um alicate. O vilão dentista foi capturado relativamente rápido. O homem não estava envolvido em assassinatos nem em abusos. Ele só arrancava dentes e assustava crianças. A perícia mostrou que esse homem não era mentalmente saudável e o tribunal o enviou para tratamento compulsório. E em Magnitogorsk continuaram procurando o operador de elevador. A cidade ficou paralisada pelo medo, mas o criminoso nem pensava em parar. Um mês depois, ocorreu um novo crime. Naquela época, a criação de pombos era um hobby popular e havia muitos pombais na cidade. Em uma dessas, numa manhã comum, Fyodor Rodionov veio alimentar seus pássaros favoritos e dar-lhes água. Ao sair do pombal, o homem tropeçou em um embrulho estranho. Bem ao lado do caminho havia algo grande, enrolado em papel de embrulho. O homem olhou para dentro e ficou chocado. Era uma jovem morta. Os detetives rapidamente identificaram a vítima. Era uma estudante do Instituto Pedagógico Tanzelia Usmanova. Primeiro, as mãos foram usadas para bloquear o acesso ao oxigênio da garota, e depois o criminoso amarrou uma corda em seu pescoço. O corpo foi deixado perto da casa, enrolado em papel de embrulho, de forma que, à primeira vista, não ficasse claro que havia um corpo humano ao lado do caminho. Esse crime provocou fúria em uma cidade que já estava assustada. Os moradores de Magnitogorsk escreveram milhares de cartas para a polícia, para a promotoria e até para as autoridades superiores em Moscou. Os cidadãos exigiam proteção para seus filhos contra o assassino e faziam uma pergunta: por que o criminoso ainda está em liberdade? Eu vi com meus próprios olhos a dor das pessoas, a dor, a tragédia nas famílias e senti o clima de ódio civil que estava no ar. Mas o vilão saiu para caçar novamente. Desta vez ele escolheu um prédio experimental, que o povo chama de navio à vela. Este prédio foi construído para os trabalhadores da Transmesh e se destaca por seus corredores longos e labirínticos, além de ter um excelente isolamento acústico. A bela jovem Lyuda Pozdniakova saiu de casa por 5 minutos. A mãe a mandou à padaria para comprar algo gostoso para o chá, mas a moça demorou a voltar e os familiares começaram a suspeitar que algo estava errado. A irmã mais velha de Lyuda foi procurá-la, mas ela também demorou a voltar. Meia hora depois, trouxeram a filha mais velha para a mãe preocupada. Pálida e chorando, a garota entrou em casa junto com um policial e um médico do pronto-socorro e só conseguiu dizer: "Mamãe, nós não temos mais a Lyuda." Pozdniakova foi privada da vida a 2 passos de seu apartamento. Ela morreu por asfixia. Ninguém viu ou ouviu nada. O bom isolamento acústico de uma casa bem construída foi uma grande ajuda para o criminoso. Os vestígios da luta começaram no elevador. O homem entrou nele junto com Lyuda, começou a assediá-la, apertou seu pescoço e depois jogou o corpo na caixa da escada. Os investigadores examinaram cada centímetro, nenhuma evidência significativa. Os detetives sentiam total desespero e impotência.
E aqui, pela primeira vez na vida, talvez as lágrimas vieram aos meus olhos por causa da minha impotência. A cidade foi tomada pelo pânico. Os habitantes de Magnitogorsk começaram a sair para manifestações espontâneas. As mulheres tinham medo de entrar nos prédios e usar os elevadores. No restaurante Urayskie Pelmeni, transeuntes espancaram um rapaz que só queria conhecer uma moça, mas ele foi confundido com um maníaco. Minha vizinha do prédio, nós éramos amigas, nossos filhos tinham a mesma idade, ela até andava com um martelo na bolsa. Na usina metalúrgica, começaram a coletar assinaturas em uma carta exigindo a demissão do chefe do Departamento de Assuntos Internos. O que estava acontecendo em Magnitogorsk chamou a atenção em Moscou. Começaram a exigir dos investigadores relatórios diretamente para o topo. Foi criado um comitê temporário de combate ao crime, que respondia apenas ao comitê municipal do partido. Enquanto isso, toda a cidade se uniu no esforço de capturar o assassino. O complexo enviou 1000 voluntários para ajudar a milícia. Os moradores começaram a formar patrulhas que faziam plantão nas entradas dos prédios e patrulhavam as ruas, acompanhavam mulheres até em casa e interrogavam pessoas suspeitas. A gráfica local, por iniciativa própria, imprimiu e distribuiu milhares de panfletos com o retrato falado e a descrição do criminoso. O anúncio de busca pelo assassino foi colocado na primeira página do jornal local. A delegacia recebia até 200 ligações por dia, um recorde. Toda chamada era tratada com seriedade e imediatamente uma equipe era enviada. Trabalhavam 24 horas por dia e alcançaram resultados inéditos. Naquela época, a criminalidade nas ruas quase desapareceu na cidade. Os investigadores começaram a temer que Dushegub, percebendo toda a agitação, resolvesse sumir por um tempo. Mas seu impulso para o crime era mais forte, e o criminoso cuja busca mobilizou toda Magnitogorsk logo voltou a agir. No dia 25 de novembro de 1989, Lyubov-Zykina entrou no prédio onde morava. Próximo dali havia patrulheiros de plantão, mas não levaram sua tarefa a sério. Eles conversavam e riam e nem perceberam que logo atrás da moça entrou no prédio um jovem discreto e de aparência respeitável. Desta vez, o criminoso errou na escolha da vítima. Yuna parecia pequena e frágil apenas à primeira vista. Zykina praticava esporte seriamente desde a infância e conseguiu resistir ao agressor, apesar de ele ser muito maior. A garota derrubou os óculos e o chapéu de pele do homem, e o bandido saiu correndo. Toda a polícia foi imediatamente colocada em alerta e foi dada a ordem de parar todo o transporte e revistar todos os homens. O grupo de operações entrou em um dos bondes. Camaradas, isto é uma inspeção. Pedimos que compreendam e mantenham a calma. Em 1 minuto, o bonde seguirá a viagem. Os passageiros curiosos observavam os uniformizados, buscando compreender o ocorrido. E apenas um jovem parecia estranho. No meio dessa confusão, ele se comportava de forma demonstrativa, calma e tentava não prestar atenção à polícia. Mas o principal é que o passageiro não usava chapéu. No final de novembro, nos Urais, já faz 20 graus negativos e uma pessoa comum não andaria assim na rua. O rapaz suspeito foi levado para a delegacia e lá Lyubov-Zykina o reconheceu com certeza como o agressor. A princípio, os investigadores pensaram que a moça havia se enganado. O detido era o estudante do Instituto de Mineração, Dmitry Gridin, um membro do Komsomol e excelente aluno de uma família respeitada, Subtilny. O jovem dava a impressão de ser um estudante quieto e inteligente, mas durante a revista encontraram uma faca em seu bolso, e a perícia mostrou que foi exatamente com essa faca que o criminoso atacava as moças. Logo, o rapaz começou a falar e descreveu os crimes em detalhes que nem mesmo os investigadores sabiam na época. Por exemplo, ele se lembrou de como, durante o ataque a Liuda Pozniakova, um gato ruivo cruzou seu caminho. E realmente, naquele andar morava exatamente um gatinho como o da descrição, e os donos deixavam o animal sair para passear todos os dias. Os detetives ficaram atônitos. Dmitry Gridin tinha apenas 21 anos. Seu pai era chefe de setor na famosa usina MMK. Uma infância feliz e abastada, numa boa educação. O rapaz se casou com uma colega bonita e jovem, eles tiveram uma filha, e no momento da prisão de Gridin, ela tinha apenas 6 meses.
O casamento parecia feliz por fora, e o rapaz era considerado quieto, calmo e nada fora do comum. Depois dos estudos, ele trabalhava como vigia em uma creche. Durante a inspeção do local de trabalho dele, um dos investigadores notou um detalhe estranho. Alguém cortou a corda dos trenós infantis. Depois, amarraram uma nova no lugar, mas os pedaços da antiga continuaram pendurados nas bordas. Os trenós foram enviados para a perícia. Os especialistas confirmaram que foi exatamente essa corda que foi amarrada no pescoço da estudante do Instituto Pedagógico, Tanzilia Asmanova. Descobriu-se que Dmitri era infeliz na vida familiar. A esposa, exausta pela gravidez difícil e pelo parto, e depois pelos cuidados com o bebê de colo, começou a recusar intimidade ao marido. O homem começou a sentir uma certa inferioridade em si mesmo e logo encontrou uma maneira de resolver esse problema. Segundo o depoimento de Gridin, certa vez ele acidentalmente se encostou em uma moça simpática no elevador e naquele momento sentiu exatamente o que estava lhe faltando. E logo o rapaz começou a cometer crimes. Ele não tinha o objetivo de abusar da vítima. O vilão sentia satisfação ao sufocar. Ele gostava de observar a agonia da moça de quem gostava. A investigação estabeleceu o envolvimento de Gridin em 6 ataques, dos quais 3 terminaram com a morte das garotas. Os pais amorosos encontraram para Dmitri um bom advogado de Chelyabinsk. Em Magnitogorsk, nenhum jurista concordou em defendê-lo. Depois de conversar com o advogado, Gridin mudou de posição, passou a negar todos os depoimentos anteriores e insistir em sua inocência. O rapaz agora apresentava uma versão bem coerente. Ficou muito tempo na rua, entrou no prédio para se aquecer. Depois entrou uma moça. Bem, era meio constrangedor ficar parado no saguão. Fingi que estava subindo de elevador com ela para não parecer estranho. Gridin afirma que no calor seus óculos embaçaram, ele começou a limpá-los e acidentalmente empurrou a moça e ela pensou que o rapaz tinha decidido atacá-la. Gritos, barulho, confusão. No começo não entendi nada e depois meus óculos caíram. Olho e vejo que ela está sentada no chão, me empurrando com os pés. Não compreendo. Segundo Dmitri, ele ficou confuso e saiu correndo, deixando o boné e os óculos no local. E então ele percebeu que a moça o confundiu com o maníaco que toda a cidade está procurando. O rapaz ficou com medo de ser preso e de não conseguir provar nada, tentou fugir, mas foi detido. Uma verdadeira tempestade se abateu sobre a cidade. As pessoas exigiam não apenas justiça, mas vingança. No tribunal, as pessoas trouxeram um grande cartaz dizendo: "Camaradas juízes, o povo já se pronunciou, agora cabe a vocês decidirem." Justiça pelas próprias mãos, justiça pelas próprias mãos, justiça pelas próprias mãos. As pessoas exigiam um julgamento aberto e execução pública. Um grupo de cidadãos publicou uma carta aberta em nome de toda a população da cidade. Exigimos para esse demônio, nascido do ventre humano, a punição mais severa, a sentença de morte. Durante a sessão do tribunal, ocorreu um incidente terrível. A mãe de uma das garotas assassinadas atacou a esposa do acusado e tentou sufocá-la com o próprio cabelo. A esposa apoiava Gridin e no tribunal insultava as vítimas e questionava suas capacidades mentais. Nas sessões, Gridin se comportava de maneira provocativa, sorrindo e fazendo anotações constantemente. E os parentes do acusado eram colocados no centro da sala, cercados por policiais. Para protegê-lo dos cidadãos indignados, Gridin era trazido e retirado das sessões secretamente, pela porta dos fundos, para não permitir que os moradores revoltados linchassem o acusado. É preciso admitir que havia muita pressão sobre o tribunal. A sociedade não aceitaria nenhum veredito, exceto a execução. E a sentença de morte foi pronunciada, a cidade se acalmou. Mas nesse meio tempo, os pais de Gridin começaram a escrever um pedido de perdão e após alguns anos o pedido deles foi atendido. A execução foi substituída por prisão perpétua. Essa notícia chocou a todos. Porém, a indignação dos moradores da cidade não influenciou o veredito. No ano 2000, o condenado entrou com uma queixa no Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas e então descobriu-se que as provas materiais de sua culpa haviam desaparecido em algum lugar. A bolsa com impressões digitais, a faca com a qual feriram Ira Sorokina, a corda com a qual cortaram o oxigênio de Tanzela, dezenas de volumes de reconhecimento.
Nunca se imaginou que eles seriam necessários de novo. No julgamento houve muitas emoções e tensão, e isso acabou beneficiando Gridin. Ele afirma que não há nenhuma prova contra ele. O Comitê da Organização das Nações Unidas identificou uma violação na investigação e no julgamento. O ambiente escandaloso comprometeu o caso e deu ao libertado uma chance de ser solto. O Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas analisou minha queixa e decidiu que a Rússia deve anular a sentença contra mim, devido à sua ilegalidade. Mas a Federação Russa não é obrigada a cumprir a decisão desse comitê, e também recusaram a anulação da sentença, justificando isso pelo fato de que, após a prisão de Gridin, os ataques às garotas cessaram. O criminoso saía para caçar com frequência e regularidade, e não era impedido nem pelos vigilantes nos portões, nem pelo alvoroço, e só a prisão de Gridin pôs fim à série de ataques. O condenado foi enviado para a colônia Ispravitelnaya Colônia, 5 da região de Vologda, chamada de Vologodsky Piatak. Lá são mantidos os condenados à prisão perpétua, os criminosos mais perigosos da Rússia. Gridin é considerado lá o último maníaco soviético. A esposa, que inicialmente apoiava Dmitri, logo se divorciou dele e se casou com outro. O condenado diz que não há culpa e não mantém contato com sua antiga família. E pra quê? Isso não é necessário pra mim, pra ela ou pro novo marido dela. Após 25 anos de prisão em 2014, Gridin teve o direito à liberdade condicional e ele aproveitou esse direito. Afirmou que o caso foi fabricado, que não há provas, que os depoimentos foram obtidos por métodos coercitivos, mas o tribunal emitiu uma decisão de recusa. No verão de 2017, Gridin novamente pediu liberdade condicional, mas o Tribunal Distrital recusou mais uma vez. Ele recorreu ao Tribunal Regional, mas também não conseguiu nada lá. No final de 2020, o Dmitri Gridin, de 52 anos, tentou pela terceira vez obter liberdade condicional. No pedido, ele alegou que cumpriu 31 anos sem violações graves e que teria confessado os homicídios sob pressão. Mais tarde, ele retirou suas palavras. Ele também acrescentou que, caso fosse libertado, teria onde morar, pois seus pais estavam dispostos a acolhê-lo. Mas o Tribunal Distrital de Belozersk descobriu que, durante os anos na colônia, Gridin violou o regime 24 vezes. Como resultado, em 25 de fevereiro de 2021, o tribunal negou novamente a ele a liberdade condicional. Para obter liberdade condicional, é necessário admitir sua culpa e se arrepender, mas Gridin se recusa e continua insistindo em sua inocência. Ele tem o direito de solicitar a libertação a cada 3 anos e o condenado pretende usar esse direito até conseguir o que deseja. De tempos em tempos, circulam rumores assustadores em Magnitogorsk de que alguém viu Gridin novamente na cidade. As pessoas continuam com medo de entrar nos prédios e os elevadores observam com desconfiança os rostos dos passageiros no transporte. Mesmo depois de décadas, o ascensorista de Magnitogorsk ainda consegue manter a cidade com medo. E o que você acha dessa história? Escreva comentários, deixe seu like, dislike, ative o sininho e inscreva-se no Telegram Trash Note. O link está abaixo do vídeo. E também assista a outros vídeos no canal. Eles são lançados, embora você nem sempre receba notificações sobre isso.